Olá, quer aprender a pintar uma peça em pinos como esta? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, nós vamos trabalhar com uma peça em pinos, que é esse conjuntinho de casas, são duas peças, uma maior e outra menor. E eu vou limitar aqui onde eu vou fazer uma faixa. Então eu vou marcar 4 centímetros. Risco aqui com o lápis. Faço a mesma coisa na outra peça, na mesma altura, de 4 centímetros. Vou posicionar bem em cima aqui da linha, onde eu risquei. Vou pressionar bem, vou até dar uma lixada, para que a tinta não vaze para o lado de cima. A mesma coisa para fazer deste lado. Feito isso, eu vou utilizar a tinta PVA na cor preta. Pegar um pincel de cerdas, molhar sobre a tinta e vou passando nessa área que eu determinei. A tinta ela tem a facilidade para vocês estarem esticando bem com o pincel, ela é fácil, desliza bem. Passo nas laterais e no fundo. Agora eu vou pintar a outra casinha. Podemos acelerar com um soprador ou um secador ou deixar secar naturalmente. Após seco, nós vamos dar uma lixada para retirar as imperfeições. Pode ser uma lixa 220. Aqui eu vou usar uma lixa um pouquinho mais fina, porque eu quero que fique um toque mais suave. Mas se você tiver 220, que é indicada para madeira, também pode estar utilizando. Vamos tirar o pó. Agora nós vamos repetir uma segunda demão. Eu estou repetindo aqui uma segunda demão, apenas pelo fato de eu ter lixado a peça. Existe o desgaste natural da lixa. Se eu não precisasse lixar, fosse uma peça que ela tivesse perfeita, né, que não houvesse a necessidade, eu não passaria essa segunda demão, porque é uma tinta que está tendo uma cobertura bem eficiente aqui para mim, para o que eu vou fazer. Vou deixar secando natural agora, enquanto eu vou preparar a tonalidade para fazer a parte da casa. Bom, agora eu vou utilizar a cor cappuccino, vou colocar um pouquinho aqui no meu godê. Eu quero um tom mais claro que esse, então eu vou preparar com um pouquinho do branco. A tinta ela é miscível, então eu consigo fazer um tom mais claro, misturando. Posso deixar a tonalidade que eu quiser, bem clarinho, um tom intermediário. Então, olha, só mexer bem, que aí eu já tenho uma tonalidade aqui. Eu já vou preparar o outro tom. Para fazer o outro tom, eu vou utilizar a cor marrom. Aqui também vou clarear um pouco com branco. E aqui eu já tenho os dois tons que eu vou fazer. Vou reservar. Vou pegar, retirar essa fita crepe aqui. Vou recolocá-la na parte de baixo. Com o mesmo pincel que eu fiz a parte do preto, eu vou trabalhar aqui as cores. Aqui eu vou puxar, esticar bem a tinta, apertando bem meu pincel para que os veios do pinos também apareçam.
pinta as laterais. Vamos dar uma lixada. Agora eu vou fazer uma pátina. Para fazer essa pátina, eu vou utilizar a cor chocolate. A pátina é uma técnica que ela dá um envelhecimento na peça. Então a gente vai fazer riscos, né, de forma que fica alguns risquinhos dando a ideia de um desgaste. Essa técnica aqui eu já desgastei com a lixa, tá? Agora nós vamos vir com o pincel próprio para pátina e fazer esses riscos. Vocês vão ver que legal que vai ficar. Eu vou pegar um pincel específico para pátina, pegar um pouco da tinta chocolate e passar sobre uma bandejinha de isopor, descarregando bem o excesso. Aí eu vou vir com ele puxando de leve, sempre do pouco para o mais, porque não adianta ficar vindo com muita tinta no pincel para não exagerar. Então é uma coisa bem sutil e nós vamos puxando e realçando mais ainda os veios do pinus. Sempre o pincel em pé, nesse sentido. Vem de baixo para cima também. Faço nas laterais. Já dá um outro efeito sobre a tinta. Faço a mesma coisa na outra, com a mesma cor. Sempre com pouca tinta. E aí, se você quiser escurecendo, você vai escurecendo aos poucos. Prontinho, já tenho aqui a peça com o nosso fundo preparado. Vou retirar aqui a fita. Agora nós vamos trabalhar com o stencil. Eu vou proteger novamente a parte de cima. Vou colocar um pouquinho de branco aqui no meu godê. Eu escolhi um stencil de estamparia. Eu posiciono. Fixo aqui com a fita. Vou usar um pincel pituá. Esse daqui é o número 10, que é o maior, mas pode ser um menor também. Quando eu uso estamparia, eu prefiro o maior, porque o trabalho rende um pouquinho mais, é mais rápido. Eu vou pegar a tinta branca, um pouquinho, vou descarregar aqui na bandejinha de isopor, pode ser num papel toalha também, tiro bem o excesso, descarrego bem as laterais, não deixando tinta em excesso aqui nas laterais. Daí eu venho para cá, fazendo um movimento circular sobre o stencil. E aí eu já tenho a estampa aqui. Faço também um complemento aqui na lateral. Aproveitando ainda que eu tô trabalhando com o stencil, eu vou fazer alguns detalhes aqui nessa parte de cima, bem suave, também com branco. Bem certo mesmo, sabe? Começando e terminando no nada. Então, eu começo com um pouquinho só de tinta que tá no meu pincel e vou finalizando em quase nada, ó. Ele fica um degradê, começa forte e vai clareando. Posso pôr um pouquinho mais aqui, nesse cantinho. Entre essa faixinha aqui e a pátina, eu vou só dar um acabamento aqui, usando um pincel chanfrado. Então, eu vou hidratar meu pincel chanfrado e retirar o excesso num paninho.
pegar aqui o chocolate, só na pontinha, descarrego na bandejinha, concentrando a tinta só na ponta. E vou fazer essa sombra aqui, ó. Hidrato o pincel novamente e espalho. Olha como já muda. Agora eu só vou reforçar com o chocolate um pouquinho essas pontas. Agora usando o pincel de cerda. Olha, um pouquinho preto. Vamos esfumaçada de leve aqui embaixo. Para finalizar, vamos bater o stencil com as palavras. Primeiro eu vou calcular a altura onde vou colocar. Essa casinha vai ficar por cima, então eu vou calcular mais ou menos onde eu vou colocar a palavra felicidade. Aqui. Então o que que eu faço? Ponho aqui, vai dar certinho. Ela vai ficar aqui. Eu vou pegar o pituá de novo, agora com a tinta preta. Fixar aqui o stencil, pouquinho de preto e descarrego aqui. Aqui eu vou dar batidinhas. Preenchendo todo aqui a palavra do stencil. Levanto. Esse já está pronto. E aqui vai ser o gratidão. Nossa pintura já está pronta, agora nós vamos fazer a montagem. Então eu vou colar aqui, bem certinho. Para eu não errar, eu já vou marcar levemente com lápis, onde eu vou passar um pouco de cola branca. Aqui na região aqui, ó. Eu vou colocar um pinguinho da cola instantânea número 2. Eu espero um pouquinho para poder virar. E encaixo ali na marcação que eu fiz. Os segundinhos, né, para fixar, para a gente terminar o acabamento. Escolhi aqui um apliquezinho de um passarinho e eu vou pintar ele rapidinho aqui para vocês verem como é fácil também pintar apliques. Eu pego um pedacinho de fita crepe e colo aqui na bandejinha, ó. E aí eu fixo o passarinho. Eu vou pegar um pincel pituá menor e a tinta branca e vou pintar ele aqui, ó. Com batidinhas. E vou passar uma segunda demão. Agora eu vou pegar um fio de ráfia, então eu vou passar algumas voltas.
Dei um nozinho, agora eu vou fazer um lacinho. Com a cola quente. Colar esse lacinho. E o passarinho. E está pronta a nossa peça. E aí, gostaram do trabalho? Se você gostou, curte e comente aqui para nós. Não deixe de seguir as redes sociais da Tecbond. E se você ainda não me conhece, não conhece meu trabalho, me siga na rede social como @RegianeBopré. Até a próxima! Tecbond.